Queridos, eu quero ministrar essa palavra. Deus ele colocou no meu coração essa palavra na segunda-feira. Eu comecei então a receber do Senhor algumas direções. E eu quero então falar com vocês sobre João capítulo 6, versículo do 1 ao 13. Hoje nós vamos falar sobre os 5 pães e os 2 peixinhos. Volta a imagem um pouquinho, Juan. 5 pães e 2 peixinhos. E o que Deus usou na vida desse jovem para poder então ensinar todos nós que o segredo é repartir. Diga comigo, o segredo é repartir. Vamos lá? João 6 não está no multimídia. Eu quero então hoje estimular você a abrir a sua Bíblia e acompanhar junto comigo então a leitura, para que assim nós não perdemos o costume. Muitos estão acostumados, né? De eu passar tudo ali no multimídia. Mas hoje eu achei necessário não estar passando. João 6, do verso 1 até o verso de número 13. Quantos acharam? Digam amém. Acharam? Vamos lá então. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão? Jesus disse a Felipe, eu acho que eu pulei uma frase aqui, irmãos. Deixa eu pegar aqui no texto aqui, que eu coloquei aqui. Está dando errado aqui. Eu peguei da Bíblia Online e coloquei aqui no meu esboço. Mas eu acho que faltou um versículo. Um minutinho. Do 1 ao 13, vamos lá. 6 do 1 ao 13. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: de onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães e cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse então Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães e cevada que sobejaram ao que havia comido. Vou repetir o verso de número 13, que diz assim: recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos. 12 cestos. Diga comigo, 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada. Amém? Pai, eu te peço que o Senhor venha revelar essa palavra ao coração, Senhor, de cada um dos seus filhos, da forma que o Senhor revelou ao meu coração, Senhor. Que o Senhor possa tratar conosco de uma forma especial
e que nós possamos sair daqui nessa noite abençoados e direcionados segundo o seu propósito e segundo o seu querer. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, vamos entender algo aqui. Repartir é um dom. Diga comigo, repartir é um dom. Nós estamos na campanha de 40 dias, ok? Como nós podemos falar de amor se nós não aprendermos a prática de repartir? Nós repartimos todos os dias. E muitas coisas nós repartimos. Ou melhor, precisamos repartir. Senão teremos então problemas. Aqui está a história de uma multidão de pessoas. Jesus estava perto então dessa multidão de pessoas. E à medida que então essa multidão de pessoas, olhando para Jesus, Jesus chama então Felipe e disse assim para ele: onde nós vamos comprar pão para todo esse povo? Jesus testando o coração de Felipe. Aí de repente então chega um garoto com 5 pães, 2 peixinhos. Era o seu lanche, era o seu alimento, era aquilo que então a mãe dele com certeza deve ter preparado para ele na lancheirinha. E ele vai e decide repartir. Aquele garoto decidiu repartir. O milagre só foi possível porque alguém decidiu repartir. Eu quero então direcionar você de uma forma aqui nessa noite. Você quer ter milagre sobre a sua vida? Você quer que Deus te use de uma forma especial por aí aos lados então aonde você está passando? Aprenda a repartir. Quem aprende a repartir, irmãos, conquista. Quem aprende a repartir vive então uma vida diferenciada, porque o repartir faz com que o ser humano viva uma vida em bonança. Aquele jovem, os 5 pães e os 2 peixes, ele alimentou uma multidão de quase 30.000 pessoas. Houve a multiplicação? Claro que houve. Jesus então levantou para o alto? Claro que levantou. Mas aqui está então um segredo para eu e você entendermos que o repartir faz parte da nossa história. E quando nós não fazemos isso, nós vamos ter problemas para poder então administrar. Quantas pessoas que você conhece que querem muito, mas na hora que vão ceder, ou doar, ou entregar, ou repartir, a mão encolhe? Quantas pessoas que você conhece que elas querem para elas querem receber para elas querem então atenção, elas querem então algo de alguém, elas querem então receber, mas a hora que é para repartir aquilo que ele tem, ou aquilo que ela tem, ele não reparte. E repartir está em vários âmbitos. Tem pessoas que têm dificuldade para repartir conhecimento. Tem pessoas que têm essa dificuldade. Ele sabe alguma coisa, ele conhece alguma situação, mas ele não quer repartir aquele conhecimento com outros, para que os outros também não recebam. Aí eu te pergunto, você acha que isso é de Deus? De maneira nenhuma. Então, houve uma multiplicação a partir de um dom de repartir. Quando vai haver a multiplicação? A partir do momento que nós desenvolvemos esse dom. Queridos, preste atenção. Doar é um dom. E a Bíblia diz que os dons, eles precisam ser trabalhados. Eles precisam ser desenvolvidos. Da mesma maneira de orar em línguas, falar em mistérios, que é um dom que nós precisamos desenvolver. Assim também é o dom de doar, de repartir, de entregar. Olha que coisa bonita. Só que nós cristãos, o que nós queremos? Fale para mim. Nós queremos muitas vezes alguns outros dons.
Sim ou não? Queremos o dom de profecia? Queremos o dom então de mistérios? Queremos o dom então, de administração? Queremos muitos dons. Mas esquecemos de pedir o dom para repartir. Olhe para o seu irmão e diga assim: você vai repartir. Diga para ele com mais força: você vai repartir. Porque o Senhor vai estabelecer este dom sobre a sua vida nessa noite. Então houve a multiplicação a partir de um dom de repartir, que o Senhor também ensinou aos seus discípulos a fazer o mesmo. Aí eu te pergunto, o menino repartiu, diga comigo, o menino repartiu. Aí o que Jesus fez? Jesus fez assim: multiplica, multiplica, multiplica. Não. Jesus entregou nas mãos dos discípulos. Olhe para cá e preste atenção. O que essa sociedade precisa está nas nossas mãos. Vou repetir. O que essa sociedade precisa está nas nossas mãos. O amor que a sociedade precisa está nas nossas mãos. A paz que essa sociedade precisa está nas nossas mãos. Os recursos para nós então administrarmos várias coisas estão nas nossas mãos. Porque Deus já nos entregou. Ele já nos entregou. Ele já fez conosco exatamente como Ele fez com aqueles discípulos. Ele pegou e colocou. Deus, Ele colocou algo na mão do Danilo, algo na mão da Samanta, algo na mão do Gilberto, algo na mão do Leila, algo na mão do Eric, algo na mão do Gabriel, algo na mão de cada um de vocês. Diga assim comigo: Deus colocou algo em minhas mãos para que eu possa repartir com outras pessoas. O que o André está fazendo quinta-feira? Ele está repartindo um dom que Deus deu a ele. Repartindo o dom da música. Repartindo o conhecimento da música. Ele está repartindo com outras pessoas. O que eu faço aqui de segunda-feira? Com os nossos líderes, com as pessoas que estão em treinamento, eu estou repartindo conhecimentos para com eles. Sabe o que eu percebo? Eu já conversei com pessoas muito experientes em várias áreas. E eu percebo que as pessoas mais experientes, os melhores, eles são os que têm o coração dispostos a repartir. Na sexta-feira que nós estávamos na conferência, no congresso, pastor Eiber, ele lidera uma igreja de já centenas e centenas de milhares de pessoas. Viajou 73 países. Ele sentou assim do meu lado. Eu fiz perguntas para ele. Ele conversou comigo, me ensinou, me explicou coisas para mim. Exatamente como talvez ele explicaria para o filho dele, ou para um discípulo então de pertinho dele. Ele nunca tinha me visto, mas ele repartiu o que ele tinha comigo. O que é isso? Sinônimo de humildade. Quando nós repartimos, nós somos humildes. Quando nós não repartimos, nós não somos humildes. Então fica um ponto de interrogação para você. Você é uma pessoa que reparte ou não? E nós vamos então trabalhar melhor esse dom agora. Amém? Então vamos lá, em Romanos, capítulo de número 12, versículo 6, esse eu coloquei aqui no multimídia. O apóstolo Paulo nos ensina então algumas coisas sobre dons. Só para que você possa entender que o repartir é um dos dons. Diz assim: temos diferentes, vamos lá? Temos diferentes, de acordo com a graça que nos foi. Se alguém tem o dom de profetizar, é um dom, então use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir,
sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é repartir, faça com liberalidade. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com repartir é um dom, sim ou não? Vamos estudar cada um desses dons, desses 7, desse capítulo 12 de Romanos. Então, o primeiro dom está ali. Vejamos eles separadamente. Primeiro dom, o dom de... Vamos lá, todo mundo junto? O dom de... E o que acontece? Ele revela os motivos do homem e busca a conformidade com a palavra de Deus e os caminhos de Deus. O que o dom de profetizar ele faz? Como a pastora aqui ensinou. Nós precisamos então profetizar, porque quando nós profetizamos, quando nós chamamos a existência, nós declaramos então aquilo que não acontece. E o dom de profetizar é quando Deus então nos direciona para ensinar alguém, mostrar para alguém o caminho. Nós precisamos falar, nós precisamos entregar, nós precisamos então profetizar sobre aquela vida para que ela possa romper e ultrapassar então os limites que estão sobre a vida dela. O dom de profetizar, ele revela os motivos do homem e busca conformidade com a palavra de Deus. O que o profeta faz? O profeta alinha entre aquilo que nós cremos e aquilo que Deus está mandando. Então ele vem alinhando. Isso é ser profeta. É o alinhamento. Olha que chuva. Precisava, né, irmãos? Poxa, que calor, né, que está acontecendo esses dias. Então veja bem. Então o primeiro dom aqui é estudar o dom de profetizar. Você pode buscar todos eles e Deus está aqui para te entregar. Deus, ele pode te entregar todos esses dons, amém? Segundo dom, o dom de... Você já almoçou? Almoçou ou jantou hoje? Hã? Levanta sua mão assim para cima. Assim. Dê uma salva de palmas a Jesus. Acende a luz aí, Juan. Tem uns que estão dormindo. Aí. Quem sabe agora você consegue falar melhor. O dom de... Então vamos lá. Eu falo para uma igreja então viva, amém? Não falo para uma igreja morta ou moribunda. Eu falo para uma igreja... A Bíblia diz que a sepultura não pode louvar ao Senhor, mas os vivos louvarão seu nome. Aleluia, glória a Deus por isso. O dom de servir. O que é o dom de servir? Ele atende às necessidades de uma forma prática e voluntária. Você tem desenvolvido o dom de servir na sua vida? Já reparou já que poucas pessoas têm desejado servir hoje em dia? A maioria quer ser servido. Mas a hora que se trata de servir, poucos então estão fazendo. Porque servir é atender a necessidade de uma forma prática e voluntária. Eu sirvo porque eu entendo o que Deus está fazendo para mim e eu então estou entregando para outras pessoas. Nós vamos fazer e nós entramos agora em uma nova dimensão ministerial, aonde então o ministério de servir é um dos propósitos que nós então estamos falando esse ano. Esse que tem então a mãozinha assim, ó, com o coraçãozinho. Aonde nós vamos levantar o ministério de servir mesmo. Pessoas voluntárias que vão desejar estar na porta, mesmo sem ser obreiros. Pessoas voluntárias que vão desejar trazer uma caneca de água então no altar, mesmo sem ser obreiro. Pessoas voluntárias que vão desejar vir arrumar a igreja, arrumar as cadeiras, se preocupar com alguma logística do culto sem ser nenhum obreiro. Pessoas que vão se preocupar em ficar lá fora nos carros durante os cultos para não ter então nenhum problema, sem ser obreiros. Ministério de servir. Pessoas que querem servir, servir a obra. Tem um encontro, eu vou servir. Tem algum trabalho, eu vou servir. Tem um jantar, eu vou servir. Tem alguma coisa, eu vou servir. Eu estou aqui para servir. Esse é o dom de servir. Tem uns que têm um dom de servir e tem outros então que só querem ser servidos. Mas eu espero que você então decida ter esse dom de servir. Servir é um dom e você precisa então buscar ele
em o nome de Jesus. Amém? Terceiro, qual que é o terceiro dom aí? O dom de ensinar. Ele vai então e ele tem alegria em ensinar. Uma pessoa que não tem o dom de ensinar, ela não pode estar lá em cima com as crianças. Ela não pode. Por quê? Ela vai ficar forçada, vai ser um peso para ela. Aquele que não tem o dom de ensinar jamais pode pregar. Por quê? Pregador tem um monte de gente por aí. Mas nós não estamos aqui para pregar apenas. Nós estamos aqui para ensinar, para nos doar. Tem hora que precisa voltar, tem hora que precisa falar 2, 3 vezes a mesma coisa para poder então pegar e aprender. Isso é ensinar. Nós ensinamos os nossos filhos. Hoje nós falamos para ele uma coisa, amanhã nós falamos novamente para ele outra coisa, depois de amanhã nós falamos para ele outra coisa, e assim nós vamos fazendo, porque nós estamos ensinando. Isso é um dom. Quando nós pegamos então alguém, trazemos para perto de nós e nos ensinamos a ela aquilo que nós sabemos. Então o dom de ensinar. Busque esses dons para você, queridos. Tudo isso está acessível para a sua vida. Busque ele para você. Quarto dom. O dom de dar ânimo. Esse é muito legal. E a hora que eu estiver falando, você vai se lembrar de algumas pessoas que você sabe que tem esse dom de ânimo. De dar ânimo. O dom de dar ânimo é a pessoa que chega em alguém que está para baixo e estimula então, o faz sorrir e algo assim semelhante. Você já percebeu que tem pessoas que chegam num lugar e parece que o negócio muda? A atmosfera muda? Tem alguns que até chamam essa pessoa de palhaço. Mas na realidade ele tem um dom de trazer ânimo para as pessoas. Pode estar tudo ferrado a vida, mas ele tem ânimo. Ele chega e o sorriso já está lá em cima. Vamos lá, o pessoal que foi conosco lá para Sertãozinho lá. Quantos foram aí? Se lembra do primeiro ministro de louvor? Aquele cara tinha ou não tinha o dom do ânimo? O cara contagiava todo mundo só sorrindo. E o cara cantava e sorrindo, irmão. Eu ainda falei que quarta-feira o pastor Arão vem. Quarta-feira o pastor Arão vai estar aqui ministrando aqui conosco. Aqui ele confirmou comigo já. E ele vai estar aqui conosco na quarta-feira ministrando então a palavra. Quem sabe vou trazer aquele rapaz lá também para vocês conhecerem ele um pouco. Ele tem o dom de ânimo. Ele tem. Você conhece alguém que tem esse dom? Que hora que você olha assim, você já começa a sorrir. Tem gente que você olha que dá até medo, né? Você olha e parece que ele te gela. Parece aquele olhar, né? Fala a verdade. Não parece? Parece aquele olhar assim congelante. Se você não se esforçar, você quebra inteirinho já. Mas tem gente que você olha assim, tem gente que você vai ver uma pessoa e a pessoa te dá um abraço, te dá dá uma palavra, chega até no velório a pessoa consegue então fazer o outro ficar feliz. Tem gente que é bom nisso. É verdade ou não é? É pessoas que têm o dom do ânimo, de dar ânimo. E aí eu te pergunto para você, o que você tem? Você quer buscar esse dom? Esse dom é um dom para você buscar, você pode ter ele também. Amém? O dom de dar ânimo. Quinto dom, o dom de repartir. E é o dom que nós então falaremos mais agora então, nessa noite. Eu quero enfatizar um pouco mais sobre esse dom do que então todos os outros dons, voltado então aqui na palavra, aonde nós então lemos do menino com 5 pães e os 2 peixinhos. Queridos, o dom de repartir. O dom de repartir é o que atende às necessidades materiais por meio dos seus recursos financeiros, e aquele que atende então a necessidade de outras pessoas através então daquilo que ele tem nas suas mãos. Quem tem o dom de repartir, você bate na casa para fazer então uma coleta de alimento, e se ela tiver então um pacote de arroz pelo meio, ela pega então metade daquele lá e reparte com você, para você então ficar com pouco e ele ficar com aquele pouco. Quem tem o dom de repartir, ele tem 2 roupas, ele pega uma e dá então para outra pessoa.
Quem tem o dom de repartir, ele não deixa a pessoa andar a pé, ele deixa então o carro dele com a outra pessoa, para que a pessoa então tenha esse momento. Pessoas que têm então o dom de repartir. E esse dom é um dom que nós precisamos trabalhar muito na igreja, porque as pessoas o tempo todo estão olhando para nós. Quem você é diante das outras pessoas? Tem pessoas que fazem questão de 1 centavo e brigam talvez por uma atendente, brigam talvez então com outra pessoa por causa de 1 centavo. Eu me lembro que quando nós viajamos e nós saímos então do hotel e a pastora viu uma moça assim, fazendo então a parte da limpeza ali, e ela voltou lá dentro e colocou então um dinheiro assim em cima da mesinha para que aquela moça então fosse abençoada. E aí eu te pergunto, você tem repartido aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Existe algo que se chama a roda da abundância, ou círculo de abundância, seja o nome que você queira dar, mas é um círculo que então existe. Para você ter prosperidade, você precisa aprender a repartir o que você tem com outras pessoas. Nem se for o mínimo, reparta o mínimo que você tem, porque a Bíblia diz que não é para você ser fiel no muito, é para você ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Tem pessoas que têm desculpas e dizem assim, eu não posso repartir nada, eu não posso fazer nada. Isso é desculpa. Todo mundo tem o suficiente para repartir. Todos nós aqui temos o suficiente para repartir. E precisamos desenvolver esse dom de repartir. Repartir como, pastor? Repartir a hora que você então for colocar o combustível no seu carro. Você já parou para pensar? Se cada pessoa der R$2 de gorjeta para o atendente então, 2, quanto que ele vai conseguir fazer no final do dia? Imagina se nós fizéssemos um movimento desse. Só nossa igreja. Temos mais de 100 carros que abastecem aqui na cidade. Tem carros aqui que abastecem 2, 3 vezes então na semana. Imagine você dar R$2, R$3 e você vai colocar R$50, você fala assim, coloca R$48 para mim. Estou te dando exemplos, tá? De como repartir, de como você pode ser abençoado. Você coloca R$48 para mim de combustível, e a hora que você pega então a nota de R$50, você dá e fala assim, pode ficar com o troco para você. Essa pessoa não vai entender nada, mas você está repartindo, Deus vai estar abençoando você, e você vai estar cumprindo o propósito do amor do Senhor. Nós cristãos precisamos agir de forma diferenciada. Será que não está na hora de nós olharmos então para as pessoas e olhar e falar assim, olha, eu posso repartir algo com essa pessoa? Ou eu reparto então o meu conhecimento, ou eu reparto o meu dinheiro, ou eu reparto então alguma coisa que eu tenho aqui dentro de casa que serve para essa pessoa e eu vou então repartir com essa pessoa. Queridos, é tempo de nós mudarmos a história. Ser cristão aqui dentro é muito fácil. Ser cristão então aqui de nome é muito bonito. Mas é hora de nós então começarmos a repartir mesmo em todos os momentos, em todos os ambientes que nós estamos e que nós chegamos. E repartir, aprender a repartir. Você reparte com Deus aquilo que Deus coloca nas suas mãos? Nós precisamos aprender a repartir com Deus o que Ele coloca nas nossas mãos. Através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas e através das nossas primícias, nós estamos repartindo com o Senhor. Nós estamos então dizendo para Ele aqui, Senhor, aqui está os meus 5 pães e os 2 peixinhos, pode usar para multiplicar, para alimentar então a multidão. Há uma multidão de pessoas a serem alimentadas. Há projetos grandiosos então para acontecer então aqui nessa cidade. Mas o Senhor só vai conseguir fazer isso aqui nessa cidade a partir do momento que Ele encontrar homens e mulheres com corações generosos para poder repartir aquilo que tem. E eu quero dizer para vocês que eu tenho autoridade para falar sobre isso com vocês, porque eu aprendi desde cedo o que é repartir. Eu já fiz algumas casas e doei-as. Eu já doei alguns carros, não foi um só não, foi um monte já. Já fiz. Já doei vários dinheiros.
eu sou uma pessoa que eu tenho o coração, e então por isso que eu tenho liberdade e legalidade no mundo espiritual para falar isso com você hoje. Porque eu posso falar para você que o dom da prosperidade está no repartir. Nós precisamos aprender a repartir. Nós precisamos aprender então a compartilhar. Mas é um dom. E esse dom eu preciso então buscar ele do Senhor. Eu preciso então clamar ele então do Senhor. Senhor, coloca esse dom no meu coração. Porque, amados, você vai olhar para as pessoas e você vai querer tirar delas. Essa é a natureza humana. Tirar da outra. A natureza humana é, quando eu chegar perto do Danilo e eu for fazer um negócio com ele, quanto mais ferrado ele tiver e eu melhor, é bom para mim. Essa é a natureza humana. Você concorda comigo, sim ou não? É isso que a maioria das pessoas então elas querem e desejam. Mas nós não estamos então olhando para as coisas então da natureza humana. Nós somos de Cristo, nova criatura nós somos. E eu tenho que olhar para o Danilo e eu preciso então olhar. E precisa ter um equilíbrio, uma organização, aonde então nem ele perca, nem eu perca. E se for para perder alguém, que perca eu e ele seja então abençoado. Esse é o negócio dos povos de Deus. Esse é o negócio dos cristãos. Esse é o negócio dos homens e mulheres de Deus, aonde nós então passamos, nós deixamos os nossos rastros, de então fazer as nossas contribuições para que o bem dessa sociedade seja então de uma forma diferenciada. Aí eu te pergunto, você quer o dom de repartir? Se eu estivesse falando assim agora assim, você quer um milagre na sua vida? O som era outro. Mas a hora que nós falamos o dom de repartir, pastor, mas eu vou ter que mexer? Você não vai ter que mexer, você só mexe se você quiser. Deus vai colocar, irmãos, na sua vida. Deus vai abundar a sua história. Deus vai mudar o seu rumo. Em nossa história, toda a nossa história, nós tendo o nosso coração voltado para poder repartir, nós vamos então ser muito abençoados em Cristo Senhor. Então veja bem, o dom de repartir é o que atende às necessidades materiais por meio dos seus recursos então financeiros. Quando você reparte no altar do Senhor, quando você pega o seu dízimo, você pega a sua oferta, você pega a sua primícia e coloca então no altar, você está falando assim para Deus, Deus, eu vou repartir com o Senhor, eu vou colocar então no altar do Senhor, para que o Senhor então possa então alimentar todas as pessoas que então vêm, para que o Senhor possa então estabelecer então bases, para que o Senhor possa então estabelecer igrejas, para que o Senhor possa então colocar a vida de outras pessoas, para que elas possam então conhecer o Evangelho. Eu estou então repartindo, e Deus vai olhar e vai falar assim, essa pessoa aqui tem um coração generosa, então peraí, eu vou colocar mais sobre a vida dela, vou colocar mais sobre a vida dela, vou colocar mais sobre a vida dela. Irmão, você pode escrever o que eu estou te falando. Se você for uma pessoa generosa, se você for uma pessoa que reparte, você não vai vencer Deus em te entregar. Vai chegar coisas para a sua vida que você vai falar assim, poxa vida, de onde que veio? Veio de Deus, porque Deus está colocando então o suprimento e a provisão para a sua vida. Deus vai então entregar coisas diferenciadas para a sua vida. Mas nós precisamos ter esse dom de repartir. Levanta a sua mão para o alto e diga assim, Senhor, que o dom de repartir esteja sobre a minha vida, sobre a minha casa, em nome de Jesus. Queridos, dom de repartir. Você vê, uma igreja do tamanho da nossa, para nós levantarmos aí 5, 7 cestas, 10 cestas básicas por mês, dá trabalho. Sendo que tem aqui talvez quase 100 pessoas que podem dar uma cesta básica para a igreja, para nós abençoarmos famílias. Quanto custa uma cesta básica? R$50, 40 e poucos reais, aproximadamente aí, uma cesta básica mesmo, uma cesta simples, R$49, você compra uma cesta legal aí para você poder fazer. Poxa, o que é R$40 para a gente comprar? Então você percebe como que é então o desejo do coração, que as inversões então ele acontecem. Aprenda a repartir, e você vai ver que você vai ter muito, 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 e a prosperidade vai chegar. Se aquele jovem tivesse comido os seus pães, não haveria multiplicação, mas ele não comeu, ele repartiu. Sexto dom, o dom de exercer liderança. Onde você chega, logo então já se destaca e puxa a liderança para si. Esse é pessoas que têm o dom de liderança.
tem pessoas que não conseguem ter o dom de liderança. Voltando no repartir, há uma estimativa que em torno de 10% das pessoas apenas consegue atingir esse dom de poder repartir com outras pessoas. A liderança, então, ela está bem menos ainda, porque ela está em torno de 3 a 4%. As pessoas, então, que têm então, o dom de liderança. Pode perceber que numa empresa tem lá 100 pessoas e tem 3, 4 líderes. É assim ou não é? Por quê? É um percentual de 3 a 4% que entra. E a Bíblia diz assim que Deus ele te fez por cabeça e não por cauda, que é para você estar em cima e não por baixo. Então esse dom de liderança é para você buscar e para você pedir, para você ser liderança na onde você está, na onde que você vive. Deus quer te levar você para o nível de liderança. Será que tem alguém que está entendendo aqui em nome de Jesus? Deus quer preparar a igreja para o nível de liderança. Imagina se você então tiver então sendo líder na onde que você está, automaticamente você vai ganhar mais. Automaticamente você vai ter então condição de entregar uma vida melhor para sua família. Porque é assim, enquanto então um trabalhador normal ganha 3, um líder ganha 5. Quase o dobro a mais. Então, queridos, pega essa bênção, busca esse dom então, sabe, de liderança sobre a sua vida, amém? 7º e último dom, que diz então aqui nesse texto, o dom de mostrar misericórdia. Ele identifica e demonstra compaixão pelas pessoas. Ele identifica e demonstra. Ele não só olha e fala, nossa, tadinho daquela pessoa. Mas o que eu fiz para ela? Só o tadinho não resolve. O que eu fiz por ela? Nossa, aquela mulher, ela está sofrendo tanto lá, né? Ela não tem quase nada para dar para o filho dela comer lá. O que eu posso fazer? Eu posso comprar alguma coisa? Posso ir lá fazer então uma pequena compra? Posso catar pelo menos uma sacolinha no mercado e levar então para ela? Eu estou exercendo o meu dom de misericórdia para com aquela pessoa. Isso é um dom e nós precisamos desenvolver, porque senão vai chegar um momento que nós vamos passar perto de pessoas que estão com fome, passando necessidade, e nós vamos olhar e parecer que está tudo normal. Enquanto você estiver olhando e você estiver sentindo a necessidade de alguém, você passar perto de uma casa e você saber que aquela casa está passando por alguma dificuldade, ou você saber que aquele pai de família perdeu o trabalho, algum problema está acontecendo, e você então querer repartir algo, compartilhar algo, isso é ter o dom de misericórdia. Mas se você então passar a largo, esse é um problema para nós então administrarmos, porque nós não estamos cumprindo o processo do Senhor. Jesus, ele repartia tudo que ele tinha. Jesus, ele compartilhava. Jesus, então, ele profetizava. Jesus, ele servia. Jesus, ele ensinava. Jesus, aonde que ele chegava, ele trazia alegria. Amém ou não amém? Jesus, ele era completo. Ele foi completo aqui nessa terra, porque ele profetizava, sim ou não? Ele servia, sim ou não? Ele ensinava, sim ou não? Ele tinha o dom de dar ânimo, sim ou não? Lembra da festa de Caná da Galileia? Estava todo mundo tristinho, murchinho. Ele foi lá e multiplicou então, né? Transformou água em vinho e deu alegria para todo mundo. Todo mundo ficou feliz da vida, amém? Onde ele chegava, ele curava e a alegria chegava. Jesus, ele repartia? Jesus repartiu tudo que ele conquistou na vida. Jesus, ele tinha liderança, sim ou não? Jesus, ele mostrava misericórdia para as pessoas, sim ou não? Olha para o seu irmão e diga assim, você precisa ser parecido com Jesus. Olha aqui que Provérbios 11, 25 diz. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Vamos repetir? 1, 2, 3. Que você seja uma pessoa generosa em Cristo Senhor. Que o seu coração seja um coração cheio de graça, de misericórdia, a ponto de poder então repartir e compartilhar com outras pessoas. Que a partir desse momento, desse culto, você aprenda a compartilhar aquilo que Deus colocar na sua vida. Querido, se eu estiver em algum lugar, e se eu puder, eu pago a conta. Sabe por que eu pago? Para que eu possa então exercer o meu dom, aquilo que Deus então fez comigo. Você está com alguém, tem gente que fala, não, falta 10 centavos seu aqui.
Quando o outro fica assim, né, empurrando assim, né, o papel assim para pagar, né? Hoje o pastor Alessandro pegou, me ligou para mim: pastor, eu quero almoçar com você hoje, tal. Eu falei: tá bom, vem cá. Aí fomos almoçar. Aí chegou lá, almoçamos, tal, tudo. E aí fomos lá pagar, eu catei o papel. Aí ele catou o papel. Aí eu catei o papel, ele catou o papel. Falou: é brincadeira, pastor, eu preciso pagar pelo menos essa. Eu falei: então tá bom, você quer me abençoar, então vai, paga essa daí. Isso é cristianismo. Agora aquele negócio, paga a sua parte aqui, irmão. Danilo foi almoçar lá na casa do Rafa lá domingo. E aí eu fui convidado também para estar também nesse jantar, nesse almoço. A hora que eu olhei lá, o Danilo com uma peça de picanha daquela, irmão. Aquela que eu postei, é ele que comprou. Generoso. Coração para poder repartir. Tem gente que é 5, marca um churrasco na casa, fala assim: leva 1 quilo, leva meio quilo, 999 gramas. 5 comer. Gente, nem milagre não acontece desse jeito. Seja generoso. Aí o camarada quer comer uma boa carne, aí leva então linguiça mista. Não se sintam ofendidos, tá? Só ensinando aqui nessa noite aqui. Pastor, mas tudo bem, querido, tá bom, você só pode comprar essa mesmo? Beleza, você deu o seu melhor? Aí trava, né? Porque não é verdade. Comprou porque era mais barato. É verdade ou não é? Gosta de uma Coca-Cola, mas leva só tubaína e toma Coca-Cola primeiro. Você conhece alguma coisa desse nível que acontece por aí nesse churrasco de kit crente? Que todo espírito de miséria saia dessa igreja nessa noite em nome de Jesus. Que você tenha o seu coração então alegre para poder então repartir e compartilhar com outras pessoas aquilo que Deus colocou nas suas mãos e na sua vida em Cristo Senhor. Essa é a unção da prosperidade sobre a nossa vida, queridos. Faça. Se você puder, convide pessoas para almoçar com você. Compartilhe uma mesa farta, uma mesa compartilhada. Compartilhe a sua mesa. Tenha abundância, tenha tudo que você puder ter. Faça o seu melhor em todos os sentidos. Em todos os instantes que você puder, faça o seu melhor. Entregue para a vida de outras pessoas o melhor que elas possam. E assim você vai ser muito, muito, muito abençoado. Esse é o propósito de Deus. Estava bom o churrasco, Sansa? Estava ó. E eu assei, né? Não gosto muito de assar, mas precisei assar naquele dia lá, né? Mas aonde eu chegar, irmãos, eu preciso servir. Eu quero então fazer alguma coisa e compartilhar. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite? Que o Senhor possa colocar sobre a sua vida esses dons, queridos. E que nós possamos ser verdadeiramente generosos. De tempo em tempo, nós surpreendemos algumas pessoas fazendo então isso. Porque há um princípio. Na unção que nós honramos, nela nós prosperamos. Viva uma vida. Repartir é um dom. Vou falar o último versículo para nós então encerrarmos e nós orarmos. Ministério de Louvor pode já subir aqui para nós fecharmos essa reunião. Provérbios 11, 25 diz: o generoso, o que vai acontecer? Prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Não está dizendo que o ridículo vai prosperar. Não está dizendo que o muquirana vai prosperar. Lembra do... Como que chama aquela novela que o cara botava o cadeado na geladeira? Nonô Correia. Quem viu essa novela aí? Bom.
Nonô Correia, não é? É ou não é? O que ele fazia? Colocava cadeado na geladeira. Tem pessoas que estão colocando cadeado na geladeira espiritual. Estão colocando cadeados então em sua vida. E não estão então compartilhando com outras pessoas. Quem não compartilha morre na miséria. A bênção da prosperidade está no repartir. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: que Deus te use para repartir